Quantas vezes você acha que a humanidade quase foi extinta? Catástrofes naturais, doenças implacáveis e até as próprias mãos humanas, todas, em algum momento, chegaram perigosamente perto de apagar nossa espécie da face da Terra. Hoje, nós vamos voltar no tempo, revisitar os dias em que a humanidade ficou à beira do abismo e entender como, por pura sorte, ou talvez destino, nós sobrevivemos. A erupção do vulcão Toba. Há cerca de 74 mil anos, na ilha de Sumatra, um supervulcão despertou. Seu nome? Toba. E sua fúria foi tamanha que mudou o curso da história da vida na Terra. Foi uma das maiores explosões vulcânicas dos últimos 2 milhões de anos. Imagine, um vulcão liberando milhares de vezes mais energia que o Monte Santa Helena. Cinzas cobriram o céu por meses, talvez anos. A luz do sol desapareceu e a temperatura global despencou em até 10 graus Celsius. O planeta mergulhou em um inverno vulcânico, um véu espesso de cinzas e gases bloqueando a luz solar, matando as florestas, os animais e até quase todos os seres humanos, forçando pequenos grupos humanos a migrar, buscando refúgio onde ainda houvesse vida. Estudos genéticos indicam que nesse período a humanidade passou por um gargalo populacional assustador. Talvez restassem apenas entre 3 e 10 mil sobreviventes em todo o planeta. Foram eles que cruzaram desertos e mares, levando consigo o que restava da espécie humana. Pode ter sido esse evento o responsável por espalhar os seres humanos pela Terra. Sim, talvez todos nós sejamos descendentes diretos desse pequeno punhado de sobreviventes. Eles enfrentaram o frio, a fome e a escuridão. E recomeçaram tudo, do zero. Mesmo diante do caos, os humanos provaram algo extraordinário: a capacidade de se adaptar. Foi essa flexibilidade, essa habilidade de se moldar ao impossível que garantiu a sobrevivência da espécie humana. Na África do Sul e na Etiópia, pequenos grupos encontraram refúgio usando o que os cientistas chamam de corredores azuis. Rios sazonais que serviam como rotas de vida, conectando fontes de água e alimento em meio à devastação. Os humanos iam de poço em poço, esgotando os recursos naturais de cada região e partindo em busca de outro lugar onde ainda houvesse água. Vestígios de ferramentas de pedra foram encontrados nas mesmas camadas de cinzas do Toba, prova de que a humanidade não desapareceu. Continuamos criando, lutando, nos reinventando, mesmo quando o mundo parecia ter acabado. A peste negra. No século XIV, as ruas da Europa cheiravam a medo e a morte. Um inimigo invisível se espalhava rapidamente, carregado por ratos e pulgas e levado pelas rotas comerciais que conectavam o mundo. Tudo começou durante a guerra entre genoveses e mongóis, na cidade de Cafa, atual Teodósia, em 1346. Quando a peste dizimou o exército mongol, eles decidiram lançar os corpos contaminados para dentro das muralhas da cidade, um gesto de vingança, e talvez o primeiro caso registrado de guerra biológica da história. A peste provocava sintomas dolorosos e assustadores: febre, vômitos, expectoração com sangue, pústulas negras na pele e inchaço dos gânglios linfáticos. A doença atravessou mares e, em pouco tempo, a Europa mergulhou no horror. A cidade de Londres já aguardava a chegada da peste com pavor, havia meses. Os londrinos tinham ouvido relatos sobre a devastação em Florença, onde 60% dos moradores haviam morrido da praga no ano anterior. Prepararam-se da melhor forma possível. As autoridades construíram um enorme cemitério, o East Smithfield, para enterrar o maior número possível de vítimas, na esperança de que assim Deus reconhecesse os mortos como cristãos no juízo final. Incapaz de salvar vidas, a cidade tentava salvar almas. O impacto foi tão pavoroso quanto se temia. Em 1349, a peste negra matou cerca de metade de todos os londrinos. Em outras regiões, também metade da população desapareceu. Entre 75 e 200 milhões de mortos.
Os vivos cavavam covas, valas comuns para os mortos, corpos empilhados, cidades abandonadas, locais inteiros devastados. Algumas regiões da Europa começaram a perseguir os doentes, isolando-os para deixá-los morrer. Em certos casos, os doentes eram executados. O medo se espalhou mais rápido que a própria doença. Alguns acreditavam estar diante da ira divina. Flagelantes se chicoteavam nas praças públicas pedindo perdão pelos pecados do mundo. Outros abandonavam tudo, fugiam. Mas, paradoxalmente, foi desse caos que nasceram as mudanças que moldaram o mundo moderno. A escassez de trabalhadores abalou o feudalismo. A ciência e a medicina começaram a buscar respostas fora da religião. E das cinzas da peste, a humanidade sobreviveu. Mas nunca mais foi a mesma. Mas a sobrevivência não foi apenas sorte. Foi o resultado de uma combinação de fatores e da surpreendente resiliência humana diante do inimigo invisível. Alguns possuíam algo raro, resistência genética, mutações que, por acaso, os tornaram menos vulneráveis à bactéria Yersinia pestis. Esses sobreviventes transmitiram seus genes, criando uma linhagem mais forte, forjada pela dor e pela perda. Outros escaparam graças ao isolamento. Mesmo sem compreender a ciência por trás da doença, as pessoas aprenderam, por instinto, a se afastar. Os ricos fugiam para o campo, vilas inteiras se fecharam. A peste não desapareceu por milagre, mas porque a humanidade aprendeu. A Guerra Fria, século XX. Desta vez, o inimigo não era um vírus, nem a natureza. Era o próprio homem. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética acumularam milhares de ogivas nucleares, armas suficientes para destruir o planeta, várias vezes. Bastava um erro, um radar falhando, um botão pressionado no momento errado. Em 1962, o mundo prendeu a respiração. A crise de mísseis de Cuba transformou o Caribe no centro do apocalipse. Por 13 dias, a humanidade viveu à beira da aniquilação. Os soviéticos instalaram mísseis em Cuba, a poucos minutos de voo dos Estados Unidos. Em resposta, os Estados Unidos impuseram uma quarentena naval. Navios, caças, submarinos, todos prontos para o fim. O momento mais crítico veio em 27 de outubro de 1962, conhecido como o Sábado Negro. Um avião americano foi abatido e um submarino soviético, acreditando estar sob ataque, quase lançou um torpedo nuclear. Apenas a calma e a hesitação de alguns poucos homens impediram o pior. Ao final, um acordo secreto entre Kennedy e Khrushchev salvou o mundo. Os soviéticos retirariam seus mísseis de Cuba e os americanos, discretamente, removeriam-os de Turquia. Mas a ameaça não terminou ali. Em 1983, um alarme soou em Moscou. O oficial Stanislav Petrov era tenente-coronel do exército soviético e responsável pelo Centro de Detecção de Ataques Nucleares da União Soviética. No meio da noite, o centro foi sacudido por um alerta. Os computadores haviam detectado um míssil rumo à Rússia. Petrov pediu confirmação. Os computadores insistiam, mas os satélites não mostravam nada. Ele hesitou. Achou que eram outros tempos, que as máquinas e seus algoritmos podiam se enganar. Decidiu aguardar. Nos próximos 5 minutos, mais 4 alarmes foram disparados. Mesmo assim, ele esperou. Não fazia sentido que os Estados Unidos enviassem apenas 5 mísseis em vez de centenas. Poucos minutos depois, o radar confirmou. Não havia ataque nenhum. O alerta era falso. E, por um instante, a sobrevivência da humanidade esteve nas mãos de um só homem. A história da humanidade é uma sucessão de quedas e renascimentos. Toba, a peste, a Guerra Fria. 3 capítulos de um mesmo livro, o da fragilidade humana. Ainda hoje, existem profecias, alertas de cientistas, sinais do planeta, todos nos lembrando que o fim, de uma forma ou de outra, ainda pode estar à espreita. Mas isso é assunto para um próximo vídeo.